Nós somos, meu esposo e eu, nós somos pastores auxiliares da Igreja do Evangelho Quadrangular de Caraguatatuba, sobre direção do pastor Robson, pastora Camila, que são pessoas extraordinárias na minha vida. Sabe, a gente iniciou aqui com uma oração tão maravilhosa e eu espero estar espontânea, porque eu estou emocionada já, porque a presença de Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Sabe? E Deus permitiu a gente estar aqui porque Jesus vai ser glorificado. É o único intuito, que Jesus venha a ser glorificado nesse testemunho. Em nome de Jesus. Então eu agradeço os meus pastores pelo apoio, por tudo que eles têm feito na minha vida. São mais que pastores, são irmãos, amigos. E vamos começar pela infância, né? Eu nasci em Minas. Esse testemunho, assim, é delicado, porque minha mãe, ela não aceita o fato de eu falar que eu sou adotada, né? Porque ela me registrou com o nome, eu tenho o nome deles, tal. Então, assim, só que eu sou adotada, né? Eu nasci em Minas e vim para São José dos Campos com 7 dias de vida. 7 dias de vida, eu estava na cidade de São José dos Campos. Eu não sei muito da minha história referente à minha mãe, né, biológica. Sim. Não sei muito. Meu pai relatou bem pouquinho mesmo, há muitos anos atrás, que talvez eu seria a terceira ou quarta filha, não sei, que ela tinha. E, infelizmente, ela dava para as pessoas, né? Isso foi o que ele me disse. Eu não tenho muita informação. Isso, eu tinha mágoa disso até eu ser mãe. Sabe, assim, Você alimentou esse sentimento de abandono por todos esses anos. assim, até eu ser mãe, é que eu fui mãe muito jovem, né? Esse relato que eu tô falando, por exemplo, assim, eu fui mãe, eu engravidei do meu filho muito jovem, então, assim, até a gravidez dele, eu tinha, assim, uma tristeza, uma mágoa, né? Até eu ser mãe, né? Então, eu tinha uma mágoa referente a isso, porque quando eu tive o meu filho, eu entendi que não se entrega, né? Mas, ao mesmo tempo, depois, quando eu aceitei Jesus, antes você doar do que você abortar, né? Sim. Então, isso foi a força que eu tive para liberar perdão para ela, sabe? Sim, sim. Essa foi a força que eu ela tive. podia, né? Se ela quisesse ter tirado, e se Deus também permitisse, porque eu já tive fatos de que as pessoas tentam aborto, tentam, e não conseguem. E a criança nasce perfeita. Então, o aborto ele também só é concluído se Deus permitir. Verdade. E só ela poderia ter, né, tentado abortar e ter conseguido sim ou não. Então, se você nasceu, ela já era planos de Deus, né? Verdade, Ela verdade. gerou, ela teve você, mesmo que dói, né? Falar, fui adotada, fui deixada, mas ela te trouxe com a ajuda de Deus, é claro, ao mundo. Verdade. Então, ali você já é uma vitoriosa. Verdade. E minha mãe, a minha mãe mesmo, né, que eu conheço, né, eu amo, ela não aceita, e até hoje ela não aceita o fato de eu falar, mas faz parte do meu testemunho, então eu Sim. preciso falar isso. Relatar, Eu, né? por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum em... Já está curada, né, amada? Sim, entendeu? Mas a minha mãe, ela não aceita. Até hoje ela tem Mas uma... hoje ela vai entender. Ela tem uma resistência. Meus pais são bem idosos, né? Eles, quando decidiram me adotar, eles já tinham uma idade, já uma determinada idade. Então, assim, hoje minha mãe vai fazer 88 anos e meu pai fez 90. Ui. Extremamente lúcidos. Extremamente lúcidos, assim, independentes, né? Mas eles não aceitam o fato de eu falar. Só que eu, graças a Deus, sou liberta. Posso falar tranquilamente sobre isso. Então, assim, eles me criaram da maneira deles, né? Da forma que eles entendiam que era o correto de se fazer. Lembrando, irmãos, que isso que eu tô relatando é coisa de 43 anos atrás, né? Falando, assim, do nascimento ali, né? Sim. Do nascimento e tudo mais. Então, tem alguns relatos que é da minha infância mesmo. Então, são coisas de
dependendo do que eu vou falar, de 30, 35 anos atrás, né? A minha mãe, ela teve um casamento difícil com meu pai, nesse período. Muito difícil. Casamento envolvido traições, infelizmente. Sofreu muito. E ela não tinha nessa época, uma certa sabedoria para administrar esse sentimento dela de frustração referente ao meu pai. Ela não tinha. Hoje eu entendo, eu tenho essa maturidade. Hoje não, desde que eu aceitei Jesus, eu tive um entendimento Sim. que as coisas que ela fez, eu vou relatar algo aqui, irmãos, mas assim, para vocês entenderem o meu testemunho, mas assim, hoje eu entendo que as coisas que ela fez foi porque realmente ela era uma pessoa muito frustrada, magoada e uma vida sem Jesus, né? Que a gente, com a vida sem Jesus, a gente faz muitas coisas que Uma vida vazia, né? exatamente, né? Então, assim, ela me ensinou, assim, os princípios de ir à igreja, né? No caso, a igreja católica, né? Que ela Frequentava, né? frequentava, né? E só que assim, é o famoso assim, eu vou, mas na realidade se escondia por detrás de outra religião. Porque como ela tinha o casamento frustrado, então assim, ela buscava tudo que mandavam ela fazer, ela buscava. Então ela buscava ajuda na parte espírita, né, no espiritismo, religiões de matrizes africana. Então, assim, ela me levava às vezes em lugares, porque ela nunca foi de deixar eu com ninguém, então ela me arrastava para lugares assim que verdadeiramente não era uma coisa legal. Eu sentia muito medo. Eu tive uma infância que eu sentia muito medo, sabe? Porque ela recebia entidades na casa. Tudo que eles pediam para fazer, ela fazia. Por causa desse casamento frustrado, porque até então meu pai tinha essa suposta amante que, segundo a minha mãe, foi revelado a ela que ela estava sendo alvo de feitiçaria dessa mulher. Essa mulher queria ela morta. Então ela buscava socorro nessas religiões. Só que quando você mexe com o mundo espiritual, aí entra o meu sofrimento. Porque minha mãe é uma excelente mãe. Ela sempre deu o melhor para mim. Eu não vou dizer que eu passei fome na vida, que é mentira. Também não vou dizer que sou rica, mas assim, nunca faltou nada. Nunca faltou nada, sabe? Só que nesse período da minha infância e, vamos dizer assim, de 4 anos de idade até os 14, dos 4 aos 14, meu pai, ele sempre gostou muito de roça, sítio, né? Sim. Então, o que ele fazia? Ele vinha só de 30 em 30 dias em casa, porque ele gostava de viver em sítio, né? Cuidando de animais, ele sempre gostou dessas coisas, né? Natureza, né? E nesse período, a minha mãe ainda tinha essa questão de me criar sozinha, né? Porque imagina uma pessoa vir só de 40 em 40 dias em casa, 30 em 30 dias em casa. Então, assim... E ela tinha um casamento extremamente frustrado. E eu vivi isso com ela desde que eu entendo por gente. Eu tenho lembranças dos meus 4 anos de idade, assim, de coisas pesadas, do tipo, uma mulher, ela invadiu a casa da minha mãe, quebrou todos os vidros Meu Deus. da casa da minha mãe. A sorte que minha mãe tinha mania de deixar a porta da cozinha trancada. Então a gente acredita que, infelizmente, meu pai tinha algum caso com essa pessoa. Infelizmente, a gente acredita que sim, pelo que ela fez, sabe? E eu tenho essa imagem, até hoje, eu tinha 4 anos de idade. Dela chegar quebrando tudo. Quebrando os vidros da casa da minha mãe. E a minha mãe, eu tava deitada, olha pra você ver, eu tava deitada no sofá assistindo televisão. Eu lembro até o desenho que eu tava assistindo. Como marcou. 4 anos de idade. Aí quando fez aquele barulho, imagina, vidros quebrando... Minha mãe me pegou no colo e eu lembro a cena até hoje. Eu no colo com ela e ela olhando aquela mulher quebrando todos os vidros da frente da casa da minha mãe. Então, por aí você vê que a minha mãe, ela tinha motivos para ser frustrada. Muitas dores, né? Muitas dores. E aí, infelizmente, ela buscava ajuda nos lugares errados. Ela não buscava ajuda nos lugares certos, que é na igreja que prega o evangelho completo. Buscar ajuda em Jesus Cristo. Ela não buscava esse tipo de ajuda. Ela buscava aonde as pessoas mandavam ela ia e muitas das vezes ela ia em lugares assim pesados. Embora a gente sabe que demônios é demônios, né? Espíritos malignos, vou usar um termo mais leve,
né? Os espíritos malignos é real. A gente sabe que não existe bonzinho, não existe bonzinho como pregam por aí, né? Mas a gente sabe que cada religião aprofunda-se mais nos trabalhos, né? Cada religião aprofunda-se mais. Então, muitas das vezes ela ia no candomblé, né? Ela ia em coisas mais profundas mesmo. Ela buscava uma solução da qual ela nunca teve. Exatamente. Então, tô contando isso Uhum. para as pessoas entenderem assim a frustração